Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Que Deus te abençoe por mais esse momento tão especial que estamos tendo de podermos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Vamos então meditar sem mais demora, que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor, obrigado por este momento tão especial, tão precioso que o Senhor nos concede de juntos estarmos conectados para aprendermos um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem revelado para nós através da Tua Palavra. Fale conosco através do Teu Espírito Santo, cada um que estiver ouvindo, que o Senhor possa ministrar aos seus corações. É a nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom, né? Essa semana eu estava meditando e o título que eu dei aqui, eu tirei até do próprio texto que nós vamos meditar. E domingo passado, não hoje, mas domingo passado eu falei lá na igreja, né, no culto presencial, sobre a última prova de Daniel, talvez a prova mais difícil que ele passou na sua vida. Já idoso, com 80 e poucos anos, mais de 82 anos, teve que ser submetido a um grande desafio. Ele foi jogado à cova dos leões. E sabemos da história dele, como ele passou por esta prova e Deus esteve com ele, fechando a boca dos leões, não é? E agora nós vamos falar também sobre Daniel, ainda jovem. Domingo passado eu falei dele bem idoso, já no finalzinho da sua vida. E agora, quando ele estava recentemente, tinha sido levado para a Babilônia, Nabucodonosor levou os sábios para a Babilônia e ele estava lá com os seus 3 amigos também. E nesse momento nós vamos ver um contexto. O rei Nabucodonosor teve um sonho e este sonho tirou a paz desse rei, né? Ele ficou perturbado com esse sonho. Então ele chamou todos os magos, os astrólogos, os adivinhos, os caldeus que viessem à sua presença para contar o sonho e também a sua interpretação. E a Bíblia fala aqui que aquilo que ele sonhou lhe escapou. E alguns eruditos acham que, de fato, ele não quis contar o sonho propositalmente para os magos, para os adivinhos, para os caldeus, para que eles contassem e assim ele soubesse se, de fato, eles estariam dando uma interpretação em cima de um sonho que eles mesmos interpretaram, né? Porque ele não queria contar o sonho. Então, todos os magos, caldeus, os adivinhos, os astrólogos, que foram levados na presença do rei Nabucodonosor, disseram para o rei: ó rei, conta esse sonho para nós, e aí nós daríamos a sua interpretação. E o rei falou: não, vocês vão ter que contar o sonho que eu tive e a sua interpretação. Aí eles disseram: olha, o que o senhor está pedindo, nenhum rei, nenhum dominador sobre a face da terra exige isso dos seus súditos. Então conta o sonho e nós daremos a interpretação. E o rei ficou irado com essa resposta, como dizendo: vocês estão me enrolando, vocês estão querendo ganhar tempo. E eu quero que vocês contem o sonho e aí sim eu quero saber se a interpretação é digna, é fiel. E aí eles disseram: olha, rei, o que o senhor está pedindo, nenhum homem, né, sobre a face da terra tem condições de resolver essa questão. Somente os deuses que não habitam com os homens é que poderiam resolver essa questão. E o rei irado então deu um decreto determinando que eles todos fossem mortos, porque eles estavam enganando o rei. Eles estavam lá para exatamente atender às necessidades de um rei. O rei, quando tinha uma dúvida, chamava lá os astrólogos, os adivinhos, os caldeus, e eles teriam que dar a solução. E ele percebeu que aquele grupo todo que estava lá no palácio com as suas mordomias, ninguém seria capaz de dar a interpretação e também contar o sonho. Então ele deu um decreto que todos os sábios da Babilônia fossem mortos. E esse decreto então foi promulgado. Você pode imaginar, você que está sentado aí, aquele boato que correu rapidamente no palácio, e talvez em todo o reino, mas no palácio, porque lá habitavam sábios, moravam ali, que agora o rei, irado com a resposta que os seus magos, os seus astrólogos deram a ele, e ele determinou a morte de todos eles. E então ele determinou um capitão, Arioque, que fosse executar esta ordem. E Arioque chega então para Daniel, e Daniel pergunta para ele: por que você se apressa em executar esta ordem, né? Me introduza perante o rei e eu vou conversar com o rei para poder dar a ele, pedir tempo para poder dar a ele a interpretação.
Mas antes de nós entrarmos nesse trecho, esse contexto que eu contei para vocês, a palavra de Deus diz lá em Salmos 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança, o seu compromisso, Deus, ele confia os segredos que ele tem revelado para os seus servos. Ele revelou um segredo a um pagão, Nabucodonosor, mas deu a revelação para Daniel, o seu servo, o profeta Daniel. E é muito importante no contexto, por que Deus agora está dando a um pagão, Nabucodonosor, a revelação das coisas futuras. Este sonho vai revelar as coisas futuras que iriam acontecer na humanidade. Porque o povo de Israel estava cativo porque não ouviram os servos do Senhor, os seus profetas. Quantas vezes os profetas do Senhor são levantados, foram levantados no caso do povo de Israel, para exortar, para falar, para mostrar, para que esse povo voltasse aos caminhos do Senhor, e eles não deram ouvidos. E Deus permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia por 70 anos. E Daniel, jovenzinho, foi levado também na primeira leva dos sábios que foram levados de Jerusalém para a Babilônia. Agora, interessante, Deus estava dando uma lição para o povo de Israel, porque não ouviram os seus profetas, que não deram ouvidos naquilo que Deus havia determinado que eles falassem para que o povo se arrependesse e deixasse os seus maus caminhos. E agora Deus revela um futuro para a humanidade, para um rei pagão, um rei que havia subjugado o povo de Israel, como uma lição para o próprio povo. Porém, o sonho foi dado a ele, mas a interpretação, o segredo que está por trás desse sonho é Daniel, servo fiel. Meu irmão, hoje não é diferente. Deus tem revelado aos seus servos a palavra dele, a palavra já está revelada a todos nós, mas o Senhor tem usado os servos fiéis que têm mostrado, têm levado as pessoas, aos corações sedentos, a interpretação desta palavra, a revelação que Deus tem mostrado nos últimos dias. Estamos vivendo os últimos dias, mas a gente vê também como o povo de Israel, muitos não dão ouvidos aos segredos aqui mencionados e que Deus tem usado ainda nos dias de hoje, servos e servas, para falar, para exortar a respeito do cuidado com a vida cristã, com a sua eternidade, com as coisas futuras para nós. Então vamos acompanhar aqui no livro de Daniel, e também lá em Amós 3,7, ele fala assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, no Salmo 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. E em Amós 3:7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O rei teve o sonho, mas se não tivesse um servo, um profeta do Senhor ali no palácio, ele ficaria perturbado com aquele sonho e não saberia o que realmente significava aquele sonho. Mas Deus, ele então revela aos seus servos, os profetas. Certamente as coisas futuras, as coisas celestiais são reveladas aos seus servos, os profetas. Porém, também temos a palavra do Senhor, que é a palavra revelada, disponível para você e para mim, todo o tempo, para buscarmos do Senhor aquilo que Ele planejou, prometeu ao seu povo. Também está lá em Isaías 55:8, porque os seus pensamentos, porque diz o Senhor, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Deus tem coisas grandiosas para revelar. Leia a palavra atentamente, extraia da palavra o conteúdo precioso que Deus quer revelar a você a cada dia. Deus tem segredos para revelar ao seu coração. Leia atentamente, ore antes de ler, busque ao Senhor, creia que Ele tem algo tremendo para revelar a você. Então, Daniel 2, pegando esse contexto que eu já contei a vocês, depois do sonho, depois da ordem de matar todos os astrólogos, os adivinhos, os caldeus. Então, nós vamos acompanhar após este decreto para a matança desses sábios. Então, Daniel 2, de 14 a 30, diz assim: Então Daniel falou
avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. E aí nós podemos entender uma coisa aqui. Você viu comigo aqui no versículo 14? Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque. Olha, Arioque era um comandante aqui da guarda, capitão da guarda do rei, que tinha uma ordem expressa. Uma ordem do rei era para ser cumprida e pronto. Mas você vê aqui esse Daniel, este sábio Daniel, este jovem Daniel, temente a Deus, ele perguntou a esse capitão da guarda de uma forma prudente, para que ele explicasse o que estava acontecendo. E aí o capitão da guarda, como nós vimos aqui, explicou, olha, quem é você para exigir que eu explique uma ordem que o rei mandou? Mas ele explicou, né? E ele mostrou por que ele iria executar aquela ordem. Então, você pode imaginar, o servo do Senhor, ele tem sabedoria em conversar, em colocar as coisas. Daniel agora já estava usando a sabedoria que Deus lhe deu para, no início de tudo que iria acontecer, ser ouvido, pelo menos ser ouvido. E ele sabia, então, detalhes daquilo que o rei havia mandado. Então, respondeu e disse a Arioque, versículo 15, o Arioque, que era o encarregado do rei, por que se apressa tanto o mandato da parte do rei? Então o Arioque explicou, como eu falei, o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, os seus companheiros, aqueles que tinham vindo com ele de Jerusalém para a Babilônia, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então nós vamos orar, nós que temos o temor a Deus, nós que somos servos do Senhor, nós que temos compromisso, nós que ouvimos o Espírito Santo falar quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, nós vamos nos unir em oração, nós vamos orar e pedir sabedoria, para que esse segredo, este assunto, este negócio seja resolvido. Quantas vezes nós temos assuntos importantes, negócios terríveis, né? Situações, melhor dizendo, terríveis, que estão se desenhando na nossa frente, nós não sabemos qual a decisão devemos tomar. Podemos nos reunir em oração, os servos do Senhor podem se reunir, podem compartilhar as experiências e pedir ao Deus do céu sabedoria para tomar decisões sábias, decisões que possam ser de fato as melhores a serem tomadas naquele momento. E às vezes no momento de desespero a gente toma decisões erradas, precipitadas, e aí a gente vai colher também situações difíceis lá na frente, porque não consultamos o Senhor Deus. Mas aqui você vai ver esses 3 jovens e mais Daniel procurou os 3 amigos dele, que também tinham a mesma fé, a mesma convicção, a mesma crença no único Deus, e oraram a respeito desse negócio. Era caso de vida ou morte. Se nós não dermos, se o Senhor não falar conosco a respeito daquilo que o rei sonhou e a sua interpretação desse sonho, todos nós pereceremos. Eu, Daniel, os demais magos, astrólogos, caldeus, inclusive vocês 3 que estão comigo. Então eles buscaram ao Senhor, eles clamaram ao Senhor. E lembrando, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, certamente, Deus revelou a esses jovens aquilo que eles estavam pedindo. Então, versículo 18, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Versículo 19, olha que coisa linda. Então, olha como Deus é maravilhoso, ele respondeu praticamente imediatamente, quase, né? Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Ele foi lá perguntar para o rei, pedir ao rei mais tempo, e aquela noite ele se reuniu com seus amigos, e naquela noite Deus revelou através de uma visão, e Daniel louvou o Deus dos céus. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é
a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Daniel orou. Eu posso imaginar a alegria daquele jovem quando veio na sua mente o discernimento, a visão do sonho e a sua interpretação. Primeira coisa que ele faz, ele louva, ele agradece, ele reconhece a majestade, o poder, a soberania desse Deus que só ele que conhece, que sonda os corações, que lê as mentes, só ele poderia dar a revelação, o sonho, a visão daquilo que o rei havia sonhado. Quantas vezes, através da palavra de Deus, estamos lendo, estamos aflitos, buscando ao Senhor, e o Senhor fala conosco através da sua palavra. Como você tem reagido quando você ouve a palavra, quando Deus revela a você algo que estava escondido ou algo que estava oculto no seu entendimento? E quando você recebe do Senhor a revelação, e a palavra de Deus é a palavra revelada, o que você tem feito? Você tem agradecido? Ou você tem achado, puxa vida, como eu sou consagrado, porque eu orei, Deus já me mostrou? E muitas vezes a gente tem uma atitude infantil, né? De orgulho, achando que nós merecemos alguma coisa. Não. Você viu aqui, Deus foi exaltado. Então foi revelado o segredo numa visão de noite. Daniel louvou o Deus dos céus. Ele louvou, ele agradeceu e falou: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos. Olha o que Deus faz. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece reis. Deus tem poder para mudar a situação desta nação, do mundo todo. Ele tem poder para colocar reis e tirar reis. Ele tem todo o poder, ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Aí ele continua no versículo 23, ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Aquilo que nós pedimos, o Senhor nos revelou, o Senhor nos fez saber aquilo que nós te pedimos. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor responde, quem somos nós para sermos atendidos? Quem somos nós, meros mortais, para sermos ouvidos pelo Deus Supremo Criador de todas as coisas? É isso que ele está fazendo, agradecendo a esse Deus e reconhecendo a sua soberania. Versículo 24. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse assim: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Qual é o teu papel, servo do Senhor, no contexto onde você vive? Através da sua vida, muitos estão sendo poupados, muitas vidas estão sendo preservadas pelo fato de você habitar no meio deles. Daniel aqui, por causa dele, por causa da sua oração, da sua intimidade com Deus e a revelação que Deus havia dado a Daniel, ele já deixa claro aqui para Arioque: não mates a porção de sábios, caldeus, astrólogos, adivinhos que tem aqui no reino. Não mates. Deus me deu a interpretação. Me coloque perante o rei. Você pode imaginar quantas vezes pessoas estão sendo abençoadas pela tua presença na sua família, no ambiente de trabalho, porque Deus honra, Deus é fiel com aquele que lhe é fiel. Deus estava sendo fiel com o seu servo Daniel, os seus 3 amigos, e agora todos os outros sábios estão sendo poupados pela fidelidade deste Daniel, que nós vamos continuar a leitura. Versículo 25. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber o rei a interpretação. Eu achei, foi eu que achei, né? Logo ele também quis levar pontos em cima. Então foi introduzido Daniel perante o rei. Versículo 26. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Você pode mesmo? Você é capaz de me contar o sonho que eu tive e dar a sua interpretação? O que seria, talvez,
Qual seria o nosso comportamento mediante isso? Um diretor, um presidente de uma empresa tem um assunto tão difícil para resolver e ele coloca o desafio lá na empresa: olha, aquele que resolver esse assunto aqui vai ser promovido, vai ser premiado, seu aumento vai ter aumento de salário. E aí você pede sabedoria a Deus, Deus te dá. E aí quando você chega perante o diretor da empresa, você fala: olha, eu consigo, porque eu estudei, eu pesquisei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e realmente eu tenho a resposta que tanto o Senhor precisa. Muitas vezes a gente, mediante uma situação dessa, que Deus nos concedeu a sabedoria, discernimento, a gente quer crescer nesse momento, quer levar vantagem, quer mostrar que a capacidade está em nós. Mas olha a resposta desse jovem temente a Deus, profeta do Senhor, Daniel. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos aos que há de ser depois de ti. Depois disto, aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os videntes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Você percebe quando a gente tem um temor a Deus, quando a gente reconhece a misericórdia do Senhor Deus sobre a nossa vida, quando a gente reconhece a capacidade que o Senhor está nos dando para resolvermos, para administrarmos, para solucionarmos problemas. O que Daniel fez? Ele não levou honra alguma, ele deixou claro: eu não sou melhor que um dos teus astrólogos, adivinhos, sábios, mas o Deus dos céus, que revela o profundo e o escondido, me fez saber, me revelou aquilo que o rei teve como sonho e agora a sua interpretação, para que o Senhor saiba aquilo que Deus planejou para os fins dos dias, ou seja, para as coisas futuras, as coisas que iriam acontecer ainda. Deus revelou a um pagão, mas deu aos seus servos, os profetas, a revelação. Meu irmão, essa lição é tremenda. Eu espero que daqui nós vamos contar bem resumidamente agora o sonho. Você já sabe o sonho daquela grande estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre, e quadril de bronze, pernas de ferro, pés e artérios misturado com barro e ferro, depois uma grande pedra que é cortada do nada, esmiuça toda aquela estátua, e ela se desmancha e aquela pedra cresce e toma posse de toda a terra. Esta visão eram reinos futuros que iriam suceder após a cabeça de ouro que era Nabucodonosor. Então, as coisas futuras, Deus estava revelando a um pagão, mas deu a interpretação, deu sonho, contou tudo aos seus servos, a Daniel, seu servo. Então, meu irmão, que a gente possa aprender essa lição. Quando nós temos uma questão difícil para ser resolvida, clame, busque, e quando você receber, agradeça, reconheça que é o Deus dos céus que tem o poder para revelar a você aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Então, dê ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração. E aí, a revelação, como eu falei, a cabeça de ouro era a Babilônia, peito e braços de prata, os medos e persas que viriam sucessivamente, o ventre e coxas de cobre era a Grécia, pernas de ferro, o Império Romano, pés de parte de ferro e parte de barro seriam os futuros reis lá no governo do Anticristo, e a pedra cortada que feriu a estátua seria o reino de Cristo quando voltar. Então, nós podemos entender como Deus revelou a um pagão as coisas futuras e como deu ao seu servo Daniel a revelação e a interpretação. Meu irmão, lá em Daniel 2, ainda seguindo, de 46 a 49, depois dele ter contado toda esta visão e dado a interpretação também desse sonho, olha o que acontece quando um servo é fiel, quando um servo reconhece que a capacidade, a honra e a glória é do Senhor. Então, tá lá.
capítulo 2, versículo 46 a 49. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis é o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas Daniel estava às portas do rei. Olha como Deus engrandeceu alguém pela fidelidade. Nós sabemos a história de Daniel. Ainda jovenzinho, cerca de 17 anos, ele vai ficar lá aos 70 anos, que foi o período de cativeiro, depois vai entrar o reino dos Médios e Persas com Dario, depois com Ciro, e ele vai permanecer fiel ao Senhor e sendo um grande exemplo naquele rei. Meu irmão, que você possa lembrar dessa história e louvar ao Senhor quando você receber dele a orientação, a sabedoria e a capacidade, porque só ele é Deus que revela o profundo e o escondido. Também está lá em Hebreus 4,13, diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles com quem temos de tratar. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Nada está encoberto diante de Deus. Nem o segredo, nada, absolutamente nada. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Um dia nós vamos tratar com o Senhor Deus. Que você tenha a sabedoria de buscar, de entregar a sua vida aos pés do Senhor. Se existe algo que você não sabe decidir, não sabe como tomar uma decisão, como ter uma atitude, peça sabedoria, ele dá a todos que pedem, ele dá sabedoria, ele dá discernimento, ele dá a orientação. Mas saiba também, não adianta esconder nada diante do Senhor Deus. Ele conhece, ele revela os segredos, ele conhece o teu coração, ele sonda a sua mente, ele sabe aquilo que você está pensando e aquilo que você vai ainda pensar. Então, se existe alguma coisa que está ainda para ser confessado diante do Senhor Deus, confesse, peça a ele perdão dos seus pecados. A Bíblia fala que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então temos esta oportunidade de confessar, porque nada está escondido diante dos olhos do Senhor. Todas as coisas estão nuas e patentes àquele a quem nós vamos prestar contas. Então é muito importante, já nesse momento, você prestar contas ao Senhor, pedindo perdão, restaurando, pedindo sabedoria, restaurando a sua vida física, emocional, espiritual, sentimental. Coloque no altar do Senhor, viva na dependência do Senhor e agradeça esse Deus por Ele conhecer você melhor do que você mesmo. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, Ele revela tudo aquilo que está escondido e Ele dá sabedoria àqueles que lhe pedem. Então que Deus te abençoe, que você possa buscar no Senhor cada dia a sabedoria do Senhor, para que a sua vida seja dirigida diariamente por Ele. Que Deus te abençoe. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor, muito obrigado por esse tempo que passamos juntos aqui aprendendo a Tua Palavra, lembrando dessa história tão preciosa, tão conhecida, mas lições tão preciosas que o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou, o Senhor conhece aquilo que está escondido, como nós lemos aqui. O Senhor traz à luz aquilo que está na escuridão. O Senhor é aquele que coloca reis, que tira reis, que estabelece nações. O Senhor tem o domínio e o poder de todas as coisas. Então, ó Deus, que possamos entender e reconhecer que é o Senhor quem tem controlado todas as coisas neste mundo, neste país, nas nossas vidas. E eu te peço uma bênção especial sobre aquela pessoa que está nos ouvindo nesta noite, que está conectada conosco. Que o Senhor continue agindo, falando, revelando, Senhor, a Tua palavra que já está revelada para nós, já temos esta palavra revelada, mas revela aos corações daqueles que ainda não entendem, ó Pai, a importância desta palavra de ser estudada, meditada e praticada. Dá-nos sabedoria, Senhor, para Te servirmos, Te louvarmos e que tenhamos, Senhor, também como Daniel, o discernimento, ó Deus, daquilo que o Senhor quer revelar a cada um de nós. Seja abençoando o Teu povo, eu te peço. Também aproveitando, Senhor, esse momento, queremos orar por todos aqueles pedidos de oração. Todo dia estamos orando, clamando, entregando diante de Ti. Como nós vimos hoje, o Senhor é Deus soberano, o Senhor tem todo o poder.
O Senhor tem poder para curar, para restabelecer, para revelar, para mostrar o escondido. E aquilo que está oculto, é o Senhor quem tem o poder para isso. E Senhor, Tu podes todas as coisas, Tu podes curar aquelas pessoas que estão hospitalizadas, enfermas, debilitadas, aqueles que estão se convalescendo em casa, ou mesmo nos hospitais. O Senhor tem o poder para restaurar, para curar e para libertar, porque o Senhor é todo poderoso. O Senhor é o Criador dos céus, da terra e de tudo que neles há. Então, ó Pai, também colocamos especialmente nesta noite, mais uma vez, a vida do pastor Nilson. Senhor, ele é Teu servo, colocamos no Teu altar, sabendo que o Senhor está ouvindo o clamor do Teu povo, e continuaremos orando com fé, crendo no milagre, que o Senhor é Deus de milagres, o Senhor pode todas as coisas. Queremos, ó Deus, poder ouvir esse testemunho para exaltar, para glorificar, como Daniel glorificou ao Senhor dos céus, pela revelação que ele havia tido, ó Deus, de um assunto tão importante, que era de vida ou morte. Nós também cremos que o Senhor tem o poder e o controle e a vida do pastor Nilson nas Tuas mãos. E ele é Teu servo, Pai. Tu podes agir, Tu podes restaurá-lo, Tu podes curá-lo completamente para a glória do Teu nome. Também a pastora Gilda, a Raquel, Rafael, toda a família, esteja sustentando, esteja vindo com o bálsamo do Teu Espírito Santo, ajudando-os a passar esse momento de provação, porque eles não estão sozinhos, o Senhor está com eles certamente e conosco também. E todos os demais pedidos, Senhor, oramos e clamamos. Clamamos por esta nação, para que o Senhor possa dar sabedoria aos homens que governam esta nação, para que tenham o temor e o tremor, para que possam, ó Deus, governar com sabedoria e discernimento. E oramos, Senhor, também por todas as famílias representadas na nossa igreja e todos os demais pedidos de oração, e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente, que você tenha uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana feliz, uma semana próspera, uma semana confiante nesse Deus que nós servimos e amamos. Receba a bênção agora em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Dá um abraço apertado na pessoa que está ao seu lado aí, diga a ele: eu te amo em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima, querendo Deus.